Daniel Souza, a gente quer falar hoje, a gente precisa falar hoje sobre os carros elétricos nos Estados Unidos. A gente teve uma semana não, né? Uma quinta-feira de tretas sem precedentes entre Donald Trump e Elon Musk, o que joga muita luz, Daniel, sobre a Tesla, o papel da Tesla, o fato de que o Trump e o Musk, né, duas figuras centrais nas eleições do ano passado, têm visões bastante diferentes sobre a questão. Né? Eu queria te ouvir, Daniel, como é que você tem visto esse mercado de carros elétricos nos Estados Unidos? Tem futuro, não tem futuro? Tem estrutura para isso? Me conta aí. Pois é, Tanguy. Nessa semana, os carros elétricos voltaram ao centro do debate, na medida em que o Donald Trump disse ali que a melhor maneira de economizar recursos no orçamento seria justamente suspender, entre outras coisas, os subsídios oferecidos aos carros elétricos. Quando a gente está falando dos Estados Unidos, é um país continental, onde as pessoas estão acostumadas a fazer longas e longas viagens de automóvel. E nos Estados Unidos existe um problema em relação à infraestrutura de carregamento de carros elétricos. Isso limita bastante o crescimento desse tipo de carro no mercado americano. Os carros elétricos têm estado muito restritos, fundamentalmente a Califórnia, Massachusetts, Nova York, e há automóveis também que são utilizados ali no dia a dia para você circular até o trabalho, de repente para fazer um passeio não muito distante, depois você volta para sua casa, carrega na sua casa, porque fazer viagens mais longas com carros elétricos acaba sendo um super desafio nos Estados Unidos por conta da questão do carregamento. Aliás, um problema semelhante ao Brasil. O Brasil também tem esse problema de carregamento. Na Europa é mais fácil. Na Europa a gente está falando de distâncias muito menores e uma infraestrutura de carregamento nesse sentido também muito mais bem postada, muito mais bem equipada. Consequentemente, o Trump, quando ele dialoga com o americano médio, ele está justamente dialogando com esse americano que prefere o carro movido a combustão interna, porque considera que é muito mais seguro, inclusive, para ele fazer ali os passeios dele, as viagens de longa duração. Só uma última questão: a China, ao contrário dos Estados Unidos, investiu aí pesadamente numa infraestrutura de carregamento e, consequentemente, os carros elétricos são muito mais viáveis por lá do que nos Estados Unidos no presente momento. Alguns dados que ilustram bem isso que você falou, Daniel, nos Estados Unidos, os carros elétricos respondem por cerca de 9% da frota. Né? O que é pouco, né? Assim, a gente está falando sobre um país que tem uma tradição de automóveis muito grande, a quantidade de automóveis nos Estados Unidos é bastante grande, e havia expectativa, certamente era a expectativa do Musk, de aumentar muito essa frota nos Estados Unidos, portanto, cerca de 9%. O último dado que saiu do Brasil, Daniel, apontava cerca de 7% da frota de carros elétricos. Só que tem uma diferença. Nos Estados Unidos, entre o final de 2024 e o início de 2025, a venda de carros elétricos despencou. E no Brasil ela explodiu. Ou seja, me parece que é uma questão de tempo até os carros elétricos no Brasil ultrapassarem a frota de carros, quer dizer, o percentual, né? Não o tamanho da frota. Em termos percentuais, ultrapassar o percentual dos Estados Unidos, Daniel. Pois é, Tanguy. Agora, é interessante observar que também, quando a gente está falando de carros elétricos, nos Estados Unidos é bastante comum a pessoa ter um carro elétrico para o dia a dia e ter um carro não elétrico para fazer justamente viagens mais longas. É claro que existem aí evoluções com o surgimento dos carros híbridos, existem aí alternativas que a indústria tem se esmerado, e é muito impressionante como os chineses estão absolutamente à frente do processo tecnológico dos carros elétricos e não encontram, no presente momento, concorrentes à altura. A China fez uma escolha, né? A China é um país altamente dependente da importação de petróleo, ao contrário dos Estados Unidos, e, consequentemente, considerou que os carros elétricos eram uma forma de reduzir a dependência da importação de petróleo, o que seria estratégico e aumentaria a segurança da China em múltiplas faces, né, em múltiplas facetas. E desde então, a China tem investido pesadamente tanto no desenvolvimento tecnológico dos carros elétricos, na melhora da tecnologia, quanto na infraestrutura de carregamento espalhada pelo país. O Biden até fez um esforço, fez uma tentativa ali de ampliar a infraestrutura de carregamento, não deu certo, então você tem ali muita dificuldade para carregar um carro elétrico se você faz uma viagem um pouco mais longa nos Estados Unidos.
algo semelhante ao que acontece no Brasil. E é sempre importante lembrar, a maneira como aquela eletricidade foi gerada também importa. Muitas vezes a pessoa está ali super confortável, legal, nossa, estou contribuindo para a sustentabilidade porque estou andando de carro elétrico. E aquela eletricidade pode ter sido gerada numa termoelétrica movida a diesel, pode ter sido gerada numa termoelétrica movida a carvão. E, consequentemente, você não ajudou tanto assim na questão da sustentabilidade. Algo muito semelhante acontece com os patinetes, né? O pessoal, estou andando aqui de patinete e tal, estou ajudando na sustentabilidade, e aquele patinete acaba sendo carregado muitas vezes por motores movidos a diesel. Quer dizer, é algo que também precisa ser levado em consideração quando a gente olha a matriz energética de um país de maneira mais ampla. Agora, Daniel, com o fim dessa lua de mel, né, esse divórcio na prática, né, não é nem o fim da lua de mel, o divórcio entre Trump e Musk, havia uma preocupação, Daniel, dos acionistas da Tesla com relação a essa participação intensa demais do Elon Musk na política americana. Ele acabou ficando muito associado ao Trump, e aí acaba perdendo um mercado que é exatamente o mercado da Tesla, né? A galera que está preocupada com sustentabilidade, está preocupada com o meio ambiente e tal, que não é, na sua maioria, o perfil dos eleitores do Trump. Né? Então, isso gera um problema. E quando o Musk está engajado na política americana, engajado no governo americano, isso já gera um problema para a Tesla. E agora, com o divórcio, né, o momento no qual os dois estão trocando farpas nas redes sociais, eles agora parecem meio inimigos, né, um do outro, né? Realmente a situação ela deteriorou muito nessa relação. A Tesla pode ser prejudicada mais uma vez, né? Pelo fato de que você pode ter uma série de fim de subsídios, uma série de preocupações para a Tesla. Ou seja, Daniel, isso pode ser um problemaço para a indústria norte-americana de produção de carros elétricos, e os carros elétricos ficarem ainda mais concentrados na indústria chinesa. Né? Então, como é que você vê esse cenário, Daniel? O que isso pode representar para o mercado de carros elétricos nos Estados Unidos? A gente sabe que carros chineses para entrar nos Estados Unidos, ainda mais com essa guerra tarifária, vai ser muito caro, né? Eu estou vendo a perspectiva, Daniel, de você ter uma diminuição ainda maior do impulso para carros elétricos nos Estados Unidos. É por aí? Eu concordo 100% com essa sua leitura. Afinal, a gente está observando um cenário onde você vai remover incentivos que foram oferecidos nos últimos anos para carros elétricos. É claro que o Trump, quando ele dialoga com o seu eleitorado, é um eleitorado essencialmente que não considera carros elétricos uma prioridade. Pelo contrário, considera que a indústria do petróleo, a indústria do carvão gera muito emprego para operário, emprego de qualidade, etc. E que os carros elétricos acabam sendo uma pauta de progressista da Califórnia e consequentemente, eu não quero essa pauta. E quando o Trump enfrenta essa pauta, se mostra contrário a essa pauta, eu gosto mais do Trump por conta disso. Acho que o Trump está indo ao encontro da minha visão de mundo. Sem os incentivos do governo, sem estrutura de carregamento, as chances de você ter um avanço na eletrificação dos automóveis nos Estados Unidos é minúscula, né, Tanguy? Há uma chance relevante, inclusive, de um retrocesso, ou seja, os carros elétricos perderem espaço dentro da totalidade do mercado americano de automóveis. E é sempre muito interessante o contraste com a China, né? A China fez uma escolha, mas não exatamente por questões relacionadas à sustentabilidade, muito mais por questões econômicas e de segurança internacional. E uma coisa que a gente não pode perder de vista também, Daniel, o caráter identitário dos carros nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos eles sempre se orgulharam muito dos seus carros, né? Aqueles carros que são sempre muito grandes, né? Aquela ideia dos carros enormes. Claro que nas grandes cidades é mais difícil ver isso, né? Então, se você olha para Nova York, para Boston e tudo, talvez essa não seja tanta realidade, mas nos Estados Unidos como um todo, a ideia do carro que é muito grande, que, portanto, consome muito petróleo, muita gasolina, muito diesel, muito o que quer que seja, é uma realidade muito presente. Isso reflete os Estados Unidos lá do início do século XX, na primeira metade do século XX, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial e tudo, que era um país que era o maior, disparado, o maior produtor de petróleo do mundo, né? Então tinha uma coisa de a gente não precisa se preocupar com a quantidade de petróleo que é
que é consumido. Então, isso se torna uma questão identitária para o americano médio. Eu não estou falando, como você disse, né, não estou falando do cara da Califórnia, não estou falando do cara que mora em Los Angeles, em São Francisco, em Nova York. Não estou falando desses caras. Eu estou falando de grande parte da população americana. A ideia de você ter um carro um pouco menor, um carro que consuma menos, um carro elétrico que você tem que carregar, ainda tem que pegar na cultura americana. E é algo que a China já conseguiu fazer. A China tem uma quantidade grande de pessoas que está tendo seu primeiro carro agora, ou está no seu segundo, terceiro carro. Você tem uma população que era muito pobre até pouco tempo atrás e que está ascendendo agora e que já se acostumou logo de saída com o seu carro elétrico. Né? Então, tem uma diferença muito grande também com relação a esse ponto. Se esse for um elemento competitivo importante, a China sai muito na frente. Se o futuro, de fato, for o carro elétrico, a gente não tem certeza se é. O carro elétrico ainda tem uma série de empecilhos, uma série de questões. A eletrificação ainda está acontecendo, ela não tem um caminho já pavimentado, mas se de fato a eletrificação for um drive do futuro, a gente vê a China muito mais preparada para isso do que os Estados Unidos, né? Muito, muito mais preparada. É claro que quando a gente está falando de estrutura de carregamento, ela não é barata, e a rentabilidade que o carregamento proporciona a um investimento acaba não sendo tão significativa assim. Agora a gente já tem até os carregadores ultra rápidos, né? Só que você tem ali uma demanda de eletricidade para esses carregamentos rápidos muito grande, quer dizer, um investimento que não é barato para que esses carregadores possam ser construídos, e carregadores que têm ali um custo de manutenção que também não é pequeno, tem um histórico de falhas e de quebras que não é pequeno, e construir realmente essa estrutura, no caso chinês, tem sido feita principalmente através de subsídios pesados do governo, porque é uma escolha. Eu fiz essa escolha, eu quero que os carros sejam elétricos aqui no meu país, não só para incentivar a indústria local, é algo que pode se tornar um produto de exportação super relevante, como já tem se tornado, e eu não quero depender tanto da importação de petróleo de países potencialmente hostis à China, ou de rotas que podem se fechar de uma hora para outra por questões geopolíticas. São muitas variáveis que estão sendo colocadas, e quando a gente olha para a Tesla, o momento não é bom. O momento não é bom. Você ter ali o seu principal executivo, num primeiro momento, associado ao governo americano e depois entrando em choque com o governo americano, e um governo que é contrário à agenda da Tesla, que é contrário à eletrificação de automóveis, não pode terminar bem. É no mínimo curioso que tenha demorado tanto tempo para esse choque acontecer, porque são dois agentes, além de egos enormes, dois agentes que têm agendas conflitantes.